E aí, pessoal, tudo bom? Vamos hoje aqui então fazer uma questão do Enem, da prova de 2018, a prova azul aí no caso. Essa para mim é a questão mais difícil daquela prova, tá? Isso é muito pessoal, mas na minha opinião é a questão mais difícil, porque acho que não é tão fácil identificar como fazer essa questão e mesmo quando você identifica, assim, não é das mais fáceis. Acho que assim, ela é um nível acima do nível médio das questões do Enem, tá certo? Mas então vamos lá. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro do foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Bom, gente, pausem o vídeo aí então, tentem fazer a questão e depois vocês voltam para a resolução. E já não se esqueçam aí de deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos, tá certo? Então vamos lá, gente. Essa é uma questão que o melhor jeito de fazer ela, na minha opinião, é usando geometria analítica, tá certo? Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Acho que é um jeito muito bom de resolver essa questão, um pouco mais direto. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Até aqui acho que já tá bom. E vamos fazer assim, ok? Aliás, vou aumentar um pouquinho esse eixo X aqui. Fazer ele tipo até aqui, ok. Esse aqui é o nosso eixo Y. Esse é o nosso eixo X. E vamos agora fazer o seguinte. O foco A, eu vou colocar ele na origem aqui do nosso plano. Então, aqui está o nosso foco A. E ele é o ponto, como a gente conhece, né? 0, 0. É a nossa origem. O foco B, como ele está a 30 metros de distância, eu vou colocar ele também no eixo X, só que 30 metros para frente. Então, vamos colocar ele mais ou menos aqui, tá certo? Então, aqui seria o nosso foco B. E ele, como é 30 metros, ele vai estar aqui no ponto 30, 0. Certo? Ok. E agora eu vou colocar aqui um ponto genérico P. Olha só. Tá aqui P, em que ele tem as coordenadas x e y. E esse é um ponto o quê? Que ele satisfaz a condição que o enunciado pede, que é o quê? A distância do P até o A é o dobro da distância do P até o B. E ele tem a coordenada x, y porque ele não é um ponto específico, né? Existem vários pontos que vão satisfazer essa condição. Então vamos lá. Vamos ligar esses pontos aqui, né? Aqui e aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a distância do P até o A e a distância do P até o B, tá certo? E, gente, vamos lembrar o seguinte, a fórmula da distância entre dois pontos quaisquer, né, é o seguinte, é raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y, opa, vou botar dentro do parêntese, y menos y0 ao quadrado. O que essa fórmula quer dizer, né? Se você tiver dois pontos que são xy e x0 e y0, a distância entre eles é isso. Você subtrai a coordenada x e eleva ao quadrado, subtrai a coordenada y e eleva ao quadrado, depois tira a raiz dessa soma, né? Ok. Tendo isso em vista, vamos calcular aqui a distância de P até o ponto A, tá certo? Bom, isso aqui vai ser o quê? Será que vai caber aqui? Vai. Vai ser a raiz quadrada de... O x do P é o próprio x, né? A gente coloca x menos... O x do A é zero, que é a origem. X menos zero ao quadrado. Mais o y do ponto P é o próprio y, né? Que a gente botou aqui. Menos zero, né? Da origem também. Elevado ao quadrado. Então, isso aqui... Não, vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor. Isso. Isso aqui a gente consegue simplificar, né? Vai dar raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Porque x menos zero é x e y menos zero é y. Ok, essa é a distância do P até o A. Vamos agora fazer a distância do P até o B. E eu vou fazer um negócio aqui que eu não gostei muito. Eu vou... isso deu errado. Eu quero tentar pegar aqui, vou passar ele para o lado. Aqui mais ou menos. Ok, vamos só apagar esse trem aqui. Isso. E agora sim, a gente pode chegar ele pro lado. Ok, acho que vai ficar mais organizado. Vamos agora a distância do P até o B, ok? Então vamos lá. P
B vai ser o quê? O mesmo processo, né? Eu vou descer aqui um pouquinho também, senão vai ficar apertado igual o outro caso. Então, aqui. Ok, a distância de P até o B vai ser a raiz quadrada de x menos 30, certo? X menos 30 ao quadrado mais y menos 0 também, né? 0 ao quadrado. Isso aqui a gente pode só melhorar um pouquinho. Vai ficar raiz de x menos 30 ao quadrado. Opa, errei aqui, né? O quadrado é para fora. Mais y ao quadrado, tá certo? Ok. E agora, gente, a gente tem as duas distâncias. Eu vou montar a equação que satisfaz a condição do enunciado, né? Que é o quê? A distância do P até o A é o dobro da distância do P até o B. Ou seja, vamos botar agora em verde. PA, escrever isso um pouquinho melhor. PA tem que ser igual a 2 vezes PB. Ok? E agora a gente vai melhorar essa equação, né? Vamos escrever ela aqui, olha só. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Essa é a equação que a gente tem que resolver. Bom, vamos começar já elevando os dois lados ao quadrado, né? Vamos só subir aqui já um pouquinho a nossa tela para ter um espaço maior. Ok. Elevando os dois lados ao quadrado, a raiz aqui vai cortar, né? E a gente vai ficar com o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... Olha só, o 2 ao quadrado vai ficar 4. E essa raiz aqui vai sumir, né? Então vai ficar 4 vezes x menos 30 ao quadrado. Então, vamos botar aqui um colchete, né? X menos... Opa, viajei aqui. Menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vamos melhorar isso aqui agora. Vamos fazer aqui de lado aqui, só essa expansão, né? X menos 30 ao quadrado, olha só. X menos 30 ao quadrado, a gente sabe que é o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 60x, mais 30 ao quadrado, que é 900, ok? Então, vamos colocar isso aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 vezes, olha só, x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado, né? Agora, gente, a questão ela já acabou tem muito tempo. A gente só tem que, assim, acabou não, assim, grande parte dela já foi. A gente só tem que desenvolver essa equação aqui, tá? Vamos fazer agora a distributiva, né? Vai ficar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Agora, 4 vezes menos 60 vai dar menos 240x. 4 vezes 900 é 3.600. E 4 vezes y ao quadrado é 4y ao quadrado, né? Mais 4y ao quadrado. Beleza, gente. Agora, descer aqui mais um pouquinho, eu vou passar todo mundo aqui para o lado direito, tá? Então, olha só. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. 4y ao quadrado menos y ao quadrado vai ficar 3y ao quadrado menos 240x mais 3.600 igual a 0, certo? Passei tudo para o outro lado. Gente, eu consigo dividir todo mundo por 3, não é? Então, dividindo todo por 3, vamos botar aqui, ó, dividindo por 3, vai ficar o seguinte, escrevendo aqui desse lado. X ao quadrado mais y ao quadrado. 240 dividido por 3 é 80, né? Então, menos 80x. E 3.600 dividido por 3 é 1.200, né? Mais 1.200 é igual a
0. Bom, gente, essa é a melhor coisa que eu consigo fazer com essa equação. E qual que é a ideia agora? A gente tem que identificar o que isso representa. E isso aqui representa uma circunferência, tá? Na geometria analítica, quando você tem uma equação desse tipo, tem x ao quadrado, y ao quadrado, e os coeficientes são iguais a 1 dos dois termos, você muito provavelmente, quase certeza, está de frente para uma circunferência, tá certo? Só que a gente tem que melhorar essa equação aqui. E para melhorar ela, a gente vai usar um método de completamento de quadrado, tá certo? Eu tenho um vídeo demonstrando a forma de Bhaskara que eu uso esse conceito de completamento de quadrado, então eu vou usar ele aqui de novo, tá certo? Eu vou deixar o vídeo aqui linkado se você não sabe como é que é esse processo, mas eu vou fazer ele aqui um pouquinho mais rápido, tá certo? Que é o seguinte, vamos botar tudo que tem x junto, tá? Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos 80x, e aqui eu vou deixar um espacinho, tá? E um espaço aqui. Agora a gente tem mais y ao quadrado menos 1.200, né? Aliás, eu vou passar o 1.200 para o outro lado. Então, igual a menos 1.200, tá certo? O que é esse espaço aqui? Eu quero transformar esse x ao quadrado menos 80x em algo do tipo x menos alguém ao quadrado, né? Então ficaria o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2ax menos 2ax ficaria igual a menos 80x, né? Se eu dividir por menos x dos dois lados, então ia ficar 2a igual a 80, a igual a 40, né? Ou seja, eu quero transformar isso aqui em x menos 40 ao quadrado. Eu já tenho os dois primeiros termos, só falta o terceiro, que é 40 ao quadrado, né? Então, eu vou somar aqui, ó, mais 40 ao quadrado. Vou só fazer uma coisa, vou escrever em verde, mais 40 ao quadrado, né? Só que eu não posso simplesmente somar esse cara de um lado, né? Eu tenho que somar ele do outro, né, também. Então eu ponho aqui, ó, mais 40 ao quadrado. Entenderam como é que é esse processo? Foi um pouquinho mais rápido, mas no outro vídeo eu falo isso um pouco mais cuidadosamente. Porque agora o que acontece? Eu consigo transformar essa expressão aqui em x menos 40 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado igual a 40 ao quadrado é 1.600, menos 1.200 vai dar 400. 400. Só que, gente, 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado, não é? 20 ao quadrado. E por que eu fiz isso, gente? Porque agora eu tenho a minha circunferência na sua equação reduzida. Ou seja, a equação reduzida, ela me dá o centro dessa circunferência e o raio. Ou seja, isso aqui é uma circunferência de centro x igual a 40 e y igual a 0, né? Porque aqui seria y menos 0 ao quadrado. Ou seja, o centro é 40, 0. E o raio dessa circunferência é 20, tá certo? Então, R igual a 20. A fórmula, né, da circunferência na equação reduzida é isso aqui, para quem não está lembrando. Ó. X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá certo? Isso que está escrito aqui. Então, o y do centro é 0, x do centro é 40 e o raio é igual a 20. Bom, gente, essa circunferência, você não precisa fazer isso, tá? Mas se a gente fosse desenhar, ela estaria mais ou menos assim, aqui no 40, 0, né? E ela teria o raio igual a 20, né? Então, 40 até o 30, o 20, vamos falar que ele está mais ou menos aqui, né? E ela faria algo desse tipo aqui, ó. Seria a circunferência bem grandona. Tá meio ruim aqui, né? Mas dá para vocês entenderem. Ela estaria aqui. E aí, gente, qual que é a maior distância que dois pontos podem ocupar dentro de uma circunferência? É quando eles são diametralmente opostos, não é? Vou descer aqui um pouquinho a tela ainda mais. Pensa só, se você tiver uma circunferência aqui, a maior distância entre dois pontos é se eles forem diametralmente opostos, né? Então a gente tem aqui o centro, vai ser se um ponto estiver aqui e o outro estiver aqui, né? E a gente liga eles com um diâmetro. Então, basta eu saber o diâmetro dessa circunferência, que
vai ser exatamente 2 vezes o raio, que é igual a 40, no caso 40 metros. Beleza então, gente? Então a nossa resposta seria 40 metros, a resposta que está aqui na letra B, não é? Vamos marcar aqui, letra B, e a gente fecha a questão com isso, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.